Por que ele disse isso? Porque ele teve a convicção que no ministério dele, em todo tempo, ele imitou a Jesus Cristo. Agora, quando o Senhor está dizendo não vá, é melhor não ir. Nós temos que obedecer à voz de Deus. Muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas, nos precipitamos, mas só que o Senhor ele nos avisa, o Senhor nos dá a oportunidade. Então eu começo a ver José, ele ganhou a túnica de seu pai. A palavra fala então que ele era sonhador. Jacó, ele pede para José ir até os irmãos dele. Os irmãos deles estavam sentindo inveja de José por causa do sonho que José tinha. Porque, embora fosse um sonho, era coisa grande. Então, os irmãos deles estavam um pouco nervosos com José. E a palavra diz que José, ele vai até seus irmãos, conforme Jacó mandou. E a palavra do Senhor nos diz que os seus irmãos, quando o avistaram, disseram, lá vem o tal sonhador. O que será que estão dizendo de você? É como já foi dito, não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo. Se preocupe com o que o Senhor está fazendo por você. Porque a palavra fala, só que o Senhor em todo tempo Ele está conosco. Mas não é porque Ele está conosco que nós não vamos ter adversidades. Então aqui nesta palavra eu começo a ver mais adversidades. Então José, os seus irmãos vão até ele e lança ele em uma cisterna. E ele fica lá, talvez, eu não sei, ele era um garoto de 17 anos, mas quem sabe ele começou a chorar. Eu não sei qual tem sido o seu choro. O que é que está fazendo você chorar? Será que é por uma vida que você está intercedendo? Será que é por um parente próximo que você quer ver no caminho do Senhor? E você tem orado e você ainda não tem visto o agir de Deus? Mas no tempo certo, a própria palavra do Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas. O próprio Salomão escreveu isso. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempos de guerra e tempo de paz. Então José, neste momento, ele estava vivendo um tempo de guerra. Então os próprios irmãos estavam com uma revolta dele. Então a palavra do Senhor nos diz que eles queriam matar José. Mas só que o irmão mais velho pegou e se opôs e falou que não deveriam fazer aquilo. O irmão mais velho está junto com você hoje. Sabe quem é o nosso irmão mais velho? É o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo está junto com você. Ele está cuidando de você. Ele é o irmão mais velho. Talvez naquele momento, fisicamente, Rúben não pôde fazer nada. Então a palavra diz que viam, eu não lembro qual a etnia deles, mas começaram a vir um outro povo. E os irmãos deles então avistaram, se eu não estiver enganado, Judá pegou e disse, então vendemos José para aqueles, esqueci como se fala, mercadores, vendemos para aqueles mercadores, que melhor do que nós manchar as nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão. Então José ele é vendido. A primeira túnica que ele ganhou de seu pai foi roubada. Seus irmãos roubaram para poder sujar com o sangue de um bode para levar até Jacó, para que Jacó pensasse que ele tinha sido morto, tinha sido estrangulado. Então José agora, ele é vendido por escravos. E após ser vendido pelos escravos, Potifar compra ele, então ele é vendido lá e ele começa então a trabalhar na casa de Potifar. E ele ganha uma nova túnica, uma túnica de um exemplo de um governante na casa de Potifar. A palavra diz tudo que tinha na casa de Potifar estava na responsabilidade de José. A única coisa que José não tinha responsabilidade, que ele não podia tocar, era a mulher de José, porque foi isso que Potifar impôs para ele. Então nem Potifar sabia de todos os alimentos que lá tinha, mas Potifar não sabia, mas José sabia de tudo. Então a palavra diz que José começa a ser seduzido pela mulher de Potifar. Só que José, ele não se preocupou, ele apenas disse não, e ele não se preocupou com aquilo que as pessoas iam falar. Ele não se preocupou talvez com que se o povo dele ficasse sabendo que ele tinha
que ele tinha errado, ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou e ele falou assim, mulher, eu sou servo do meu Senhor. E na palavra está escrito, ele disse, o meu Senhor não é maior do que eu, porque tudo que está nesta casa está sobre a minha responsabilidade. Porém, de tudo, a única coisa que ele não me permite tocar é justamente em ti. Mas por que eu pecaria contra o meu Deus? Ele se preocupou primeiramente com Deus. Ele não se preocupou com o que o Potifar ia pensar. E a palavra então diz que ela seduz ele e ele sai correndo e ela segura a capa dele, ou seja, uma outra túnica. Então eu começo a ver que José tem a sua segunda túnica roubada. José já estava sendo caluniado, ele estava sendo invejado, e agora a mulher de Potifar injustamente o acusou, e a palavra fala que quando ela disse para Potifar, se acendeu uma ira em Potifar, e Potifar mandou ele para um presídio, lá entregou para o carcereiro, onde umas pessoas ficavam presas. Então a palavra diz, só que mesmo assim o Senhor estava vendo José, o Senhor estava olhando para a fidelidade de José. Então eu posso dizer nesta noite, o Senhor tem olhado para a tua fidelidade. O Senhor, a palavra diz que o Senhor, Ele não é como eu e você. Muitas das vezes eu e você possamos até olhar o exterior, aquilo que está por fora, mas a palavra diz que Deus ele vê o interior, Ele vê o coração, Ele conhece o coração do homem, da mulher. É isso que Deus vê. E Deus ele sabia do coração de José. José estava lá injustamente, ele estava preso, mas uma vez ele ganha um outro cargo, uma outra capa, agora a capa do carcereiro, porque o carcereiro passou toda a responsabilidade por José. Todos aqueles presos estavam na responsabilidade de José. E a palavra do Senhor diz que em meio a essas adversidades, José, ele ainda foi misericordioso. E a palavra fala que eu e você temos que ser misericordiosos, porque se nós queremos receber a misericórdia de Deus, nós temos que ser misericordioso com o nosso próximo. Se nós quisermos receber o perdão de Deus, nós temos que perdoar o nosso próximo. A palavra diz que o copeiro e o padeiro-chefe, os dois, eles também foram lançados na prisão, e eles estavam lá, e José viu que eles estavam tristes. E José, vendo que o semblante deles estava caído, José perguntou, por que estão tristes? Por que estão com semblantes tristes, caídos dessa maneira? Então eles respondem, é porque tivemos um sonho, e assim eles explicam o sonho. E a palavra do Senhor nos diz que José, ele, com o Espírito de Deus, ele interpreta aquele sonho. E conforme ele interpretou um sonho, assim sucedeu, se eu não estiver enganado, né, presbítero? É o copeiro, né, que foi isso. O copeiro, o padeiro foi morto e o copeiro voltou ao cargo original. Ou seja, justamente da maneira que José interpretou os sonhos. Eu não vou contar os sonhos porque não é este o foco. Então, ele interpretou aqueles sonhos e José falou para o copeiro, lembre-se de mim quando sair. E a palavra fala que passar dos 3 dias, conforme José tinha interpretado, assim aconteceu. O padeiro morreu, o copeiro voltou, só que o copeiro se esqueceu de José. Estão esquecendo de você? Jesus não esquece de você em nenhum momento. Nos momentos mais difíceis da sua vida, talvez não tenha ninguém para te ajudar. Mas sabe quem está do seu lado? É Jesus Cristo, o verdadeiro amigo, amigo fiel e verdadeiro. A palavra fala que nós não sabemos orar, que o Espírito Santo, ele intercede com nós com gemidos inexprimíveis. Em todo tempo, o Senhor está junto conosco. Então a palavra do Senhor começa a nos dizer, então, só que mesmo assim, José ficou lá, ficou preso. E ele está lá, e ao passar 2 anos e alguns meses, a palavra fala que o faraó teve um sonho também, e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. E a palavra começa então a nos dizer que Faraó ficou inquieto, que Faraó ficou perturbado com aquele sonho, e nenhum dos seus sábios, nenhum dos seus mágicos que ele tinha, ninguém conseguia fazer aquilo por você. Ei,
Não adianta querer pedir ajuda para irmão A, irmão B. É lógico, nós temos que estar orando um pelos outros. Temos momentos que às vezes nós precisamos falar, talvez, eu não sei, com um pastor ou com o irmão de confiança que os irmãos têm, mas só que a sua ajuda maior vem do Senhor, porque talvez quando não tenha lugar para você ir nem para frente e para trás, talvez você esteja como João, na ilha de Patmos, mas se você dobrar os teus joelhos, abre-se uma janela no céu, em nome de Jesus Cristo, e a glória do Senhor desce sobre a tua vida. E a palavra do Senhor então fala, então, que aquele copeiro, ele se lembra de José. Deixa eu te dizer algo, sabe por que talvez não vão estar lembrando de você neste momento? É porque quando a sua vitória chegar, você não vai dever favor a ninguém. Porque quem vai te dar a sua vitória vai ser o Deus Todo-Poderoso, não vai ser o homem, não vai ser a mulher. Então a palavra do Senhor fala, então, que mandaram chamar a José. Então o faraó manda chamar a José. E a palavra fala que José fez a barba. Por que ele fez a barba? Para poder tirar as marcas da humilhação, para poder tirar as marcas da vergonha, para poder tirar as marcas do desprezo a qual ele sofreu. Então José, ele faz a barba para poder se apresentar até Faraó. Então tudo aquilo que estava afligindo ele, talvez tudo aquilo que ele ficava angustiado na hora de dormir, porque ele era ser humano como eu e você. Então talvez ele estava naquele presídio, vinham as lembranças, meu Deus, mas mesmo assim ele continuava fiel. Meus irmãos me venderam, talvez meu pai não saiba o que aconteceu comigo, na onde eu vou eu estou sendo perseguido. Então só que José, ele continuou fiel. Então ao fazer a barba, todas as marcas de humilhação não estariam mais na vida dele. E o que acontece? A palavra do Senhor diz que ele interpreta aquele sonho de Faraó, e ele fala também a solução para Faraó, porque o sonho de Faraó era 7 vacas gordas que ele via na beira do rio Nilo, 7 vacas magras. As magras iam e devoravam as vacas gordas, e depois também das espigas, eles viam as espigas bonitas, as outras espigas como que podres, e as podres iam lá e destruíam as espigas que estavam boas. Então José interpreta que falando que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de escassez de alimento, ou seja, que a terra estaria ia entrar em repleta fome. Então ao interpretar isso, Faraó, ele olha para José e José disse, ou melhor dizendo, José disse, então o Senhor escolha um homem que possa governar, que possa fazer isso para ti. E a palavra fala que Faraó, ele olha para José e diz, não tem outro para fazer isso. Se o Senhor te deu a revelação, você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você é o homem que vai fazer isso. Então o que eu começo a ver, toda a humilhação que José passou, naquele momento estava acabado. Mais uma vez ele ganha uma nova túnica, uma túnica de governador do Egito. A palavra fala que o faraó tira o anel, coloca o anel no dedo de José. Ele manda escolher o segundo carro, porque o faraó fala que todo mundo ia ter que se curvar, todo mundo ia ter que obedecer a José. E somente Faraó, somente a ordem de Faraó estaria sobre a ordem de José. Então a palavra começa a nos mostrar isso. Quantos e quantos anos José ficou na prova? Porque a palavra do Senhor nos diz que aos 30 anos de idade, José, ele se apresentou a Faraó. Então, se eu começo a ver que com 17 foi quando ele foi ter um encontro com os irmãos, e se aos 30 ele teve um encontro com o Faraó, então 13 anos da vida dele ele ficou na prova. Quanto tempo você está na prova? Quanto tempo será que você está olhando e está dizendo, Senhor, mas eu ainda estou na prova, mas você continua dizendo, mesmo assim eu vou te louvar, mesmo assim eu vou te exaltar. E em todo o tempo, o que José fez? José, em todo o tempo, ele lançou o pão sobre as águas, porque olha que interessante, logo que Salomão, como eu disse no início da mensagem, eles faziam
os egípcios, eles tinham um costume de lá no rio Nilo, e eles jogavam os grãos de trigo, que é justamente para o preparo do pão. Então eles jogavam